Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 33 e 34, o seguinte: Jacó a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 37 do livro de Gênesis nos apresenta uma história, eu admito, eu creio que seja uma das mais bonitas relatadas na Bíblia. A história de José, um dos filhos amados de Jacó, e o início de sua jornada que o levaria a um destino extraordinário. No entanto, esse capítulo 37 também revela a grande dor, o grande sofrimento vividos por José, que foi rejeitado, traído e despedaçado de uma maneira que transcende todo o nosso intelecto. Nessa breve reflexão aqui, eu gostaria de, juntamente com você, explorar o sofrimento de José à luz do versículo 33 e a sua conotação profética na vida dele e de seu pai Jacó. Primeiramente, José era o 11º filho de Jacó. Aliás, ele era o favorito de seu pai. Isso gerou um profundo ciúme entre os seus irmãos. Jacó demonstrava abertamente o seu amor, a sua predileção por José, ao dar-lhe uma túnica colorida, muito bonita, um símbolo de sua posição especial na família. Esse ato de favoritismo não foi bem recebido pelos outros filhos de Jacó, que passaram a odiar o irmão, passaram a nutrir um desejo crescente de se livrar dele. A presença de José incomodava. José, por sua vez, não ajudava em nada ao compartilhar os seus sonhos com os irmãos. Sonhos estes nos quais ele via sua família se prostrando diante dele. Essa atitude apenas intensificou o ódio dos seus irmãos, a ponto de planejarem a sua morte. Porém, em um momento de misericórdia, o irmão mais velho, Rúben, intervém e sugere que José fosse lançado em um poço, sem matá-lo, planejando depois resgatá-lo. Aquela trama contra José se desenrolou, digamos assim, quando os seus irmãos, vendo uma oportunidade, decidem vender José a uns mercadores ismaelitas que estavam passando por ali, naquele local onde eles estavam. E aqueles mercadores o levariam para o Egito. Eles então matam um cabrito, vendem José, matam um cabrito, molham a túnica de José no sangue daquele animal e levam aquela túnica para Jacó, dizendo que José fora devorado por um animal selvagem. Aqui, o sofrimento de José começa a se manifestar. Ele foi jogado em um poço e mais tarde vendido como escravo. José, aquele jovem tão agraciado pela bondade do pai, foi privado de sua liberdade, arrancado de sua terra natal e enviado para um futuro incerto, sem qualquer controle sobre o seu destino. Mas o sofrimento de José não se dá apenas pela separação física de sua família. O sofrimento de José é profundamente emocional e espiritual. Ele, de certa forma, se tornou um homem perdido, sem saber o que viria a seguir.
Então, quando o Jacó diz, meu filho foi despedaçado, não imaginava que ali era uma palavra profética. No versículo 33, nós vemos a reação de Jacó quando recebe a notícia da morte de seu filho. Diz que ele reconheceu a túnica, É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente ele foi despedaçado. Nesse momento, Jacó, ao ver a túnica manchada de sangue, imediatamente assume que seu filho havia sido devorado por um animal selvagem. E ele diz, meu filho foi despedaçado, destruído. No entanto, a grande verdade que ele não sabia naquele momento era que José não havia sido despedaçado fisicamente por um animal. José havia sido despedaçado emocionalmente pelos próprios irmãos, quando eles resolveram vendê-lo como escravo. Ou seja, aquilo o destruiu emocionalmente. O sofrimento de Jacó é algo real, ele chora, mas é uma dor baseada em uma suposição equivocada, achando que seu filho havia sido despedaçado por um animal selvagem. O que Jacó não sabia naquele momento é que ao dizer José foi despedaçado, ele estava de certa forma fazendo uma declaração profética que se cumpriria, mas de maneira diferente do que ele imaginava. José não seria despedaçado por um animal, mas sim pelo sofrimento emocional e espiritual que ele estava passando ao longo de vários anos, afastado de sua família e vivendo sob condições muito precárias e difíceis numa terra estranha, no Egito. José seria despedaçado pelas injustiças também que enfrentaria, pelas falsas acusações de adultério que sofreria e pela dor de estar longe da sua casa, do seu pai amado. No entanto, essa dor emocional não seria o fim da história de José. A obra de Deus se daria exatamente através desse sofrimento. Jacó não sabia, mas a profecia que ele fez seria de fato cumprida. José não morreu. Ele não foi destruído, literalmente, mas foi moldado por Deus através de todos os sofrimentos pelos quais ele passou. O seu coração e a sua fé foram refinados no fogo das adversidades, tornando-se mais forte, mais maduro e mais capaz de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O sofrimento de José não era apenas físico, mas principalmente emocional. Ele foi arrancado da sua casa, muito jovem, afastado de sua família, vendido como escravo e passou a viver longe de tudo o que ele conhecia. Ele não sabia o que seria do seu futuro. Ele passou anos de sofrimento, enfrentando tentativas de se manter fiel a Deus, mesmo em meio às grandes adversidades, como quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado da prisão. Lá no capítulo 39 deste mesmo livro de Gênesis. Esse sofrimento não foi em vão, mas teve um propósito divino. José foi de fato despedaçado emocionalmente, mas não no sentido físico que Jacó imaginava. Sua vida foi marcada por desafios, por traições e angústias muito, mas muito profundas. Entretanto, ao longo dos anos,
José se tornou um homem de grande valor, um homem de grande sabedoria, um homem de fé, e se tornou um exímio líder. Ele foi elevado a uma posição de honra no Egito, onde poderia mais tarde salvar a sua própria família e toda a nação de Israel da fome que assolava a terra de Israel. O sofrimento de José, tanto físico quanto emocional, foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele não foi abandonado por Deus, mas foi sustentado em cada momento, em cada passo da sua jornada. Como vemos no final de Gênesis, quando José se reencontra com os seus irmãos, ele diz lá em Gênesis 55, no versículo 5, José diz para os seus irmãos: agora não vos entristeçais, nem vos abaleis, por me haverdes vendido para cá, pois foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Olha só, que equilíbrio emocional. O sofrimento de José tinha um propósito. Ele seria usado pelo próprio Deus para salvar muitas vidas, incluindo a sua própria família, incluindo os irmãos que tinham ciúmes dele. O que parecia ser uma tragédia foi, na verdade, uma ferramenta de redenção. A dor de José, seu despedaçamento emocional, foi usada por Deus para moldar e prepará-lo para cumprir o plano divino que Deus tinha para a vida dele. Olha, meu irmão, minha irmã, a esperança no sofrimento. A história de José nos ensina que o sofrimento, especialmente o sofrimento emocional, não é em vão. Nada é em vão em nossas vidas. Assim como José, nós também passamos por momentos de dor, momentos de angústia, momentos de decepções, momentos de frustrações, muitas vezes causados por rejeição, por traição e por dificuldades que parecem sem fim. Mas assim como Deus usou o sofrimento de José para um bem infinitamente maior, Ele também pode usar o nosso sofrimento para nos moldar e nos preparar para os seus propósitos, que são sempre maravilhosos para as nossas vidas. Jacó, ao declarar aqui no versículo 33 que José havia sido despedaçado, expressou uma verdade, mas de maneira, digamos assim, equivocada, incompleta. José não foi despedaçado fisicamente, mas sim emocionalmente e espiritualmente. No entanto, Deus usou esse sofrimento para transformar José e fazer dele um instrumento de salvação para muitas vidas, inclusive para a sua família. E da mesma forma, Deus pode usar o seu sofrimento para um propósito maior. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie em Deus, mesmo no meio da dor, pois Ele é fiel e a sua vontade é perfeita. A história de José é uma prova de que até nos momentos mais difíceis, mais cruciais de nossas vidas, Deus está trabalhando para o nosso bem e para o cumprimento dos seus planos através de nós. Eu desejo a você um domingo extraordinário, maravilhoso, na presença de Deus, juntamente com a sua família. Um grande abraço.